Isso. Tá gravando, tá gravando. Vou compartilhar minha tela. Hoje a gente encerra a trilogia do Vitor. Tivemos o. A gente vai. A gente deixou ali um material para vocês no Moodle, que o Vitor disponibilizou na semana passada. Hoje a gente conversa sobre correlação e regressão. E a gente não chegou no Z, né, Vitor? Ou chegamos no Z? A gente falou de Z-score, mas não chegou no Z no sentido que ia falar tudo. Mas assim, a gente quase passou, a gente está no R, né? Então, a estatística de alfa Z já foi validada. A partir de agora, o Vitor está apto a fazer uma oferta mais ampla para o curso de extensão, viu? O ateliê foi bem produtivo. Mas então... Cobrar caro, hein? Oi? Vou cobrar Não, caro. para nós tem que ter desconto. Isso aí. Então, tá, Vitor, vou te passar a palavra aí para tu falar sobre os nossos testes de hoje. Uhum. E obrigada, viu? Porque foi muito bom nesses 2 que a gente já teve hoje também, mas tá muito bom ter contado contigo nesses 3 dias aí. Não, capaz, eu adoro falar sobre estatística. Adoro estudar estatística, adoro falar sobre estatística. E adoro fazer estatística, e eu espero que também vocês desenvolvam um amor pela estatística, que nem eu desenvolvi ao longo da minha vida. Então, gente, vamos falar então sobre correlação e regressão. São 2 análises, eu acho que normalmente são quase que as análises finais dos nossos trabalhos de teses e dissertações, né? Porque normalmente o que a gente quer verificar é o impacto de uma variável sobre a outra, sei lá. A gente quer saber se investimento em pesquisa e desenvolvimento leva a um maior nível de educação, ou se pesquisa e desenvolvimento leva a uma redução do número de mortes pela Covid, que nem no caso do Thiago. Será que se a gente investir em marketing, as nossas vendas sobem, né? Então, normalmente é esse tipo de relação que a gente está procurando comprovar nos nossos trabalhos. E a gente faz isso, uma das formas que a gente faz isso é através aí da análise de regressão. Então, a gente vai falar hoje sobre a correlação e a regressão. Correlação e regressão são quase que primas em termos de análise, em termos de interpretação, mas elas são coisas diferentes e é importante que a gente tenha em mente isso, que elas são coisas diferentes, elas têm propósitos diferentes, porque elas são muito confundidas, inclusive por pesquisadores experientes, né? São coisas diferentes, mas são frequentemente confundidas, tanto na mídia, quando a gente vê, como nós mesmos fazemos essa correlação, essa confusão no nosso dia a dia, né? Como um ato falho, mas em pesquisas acadêmicas também acontece bastante, em falas também, e essa é uma coisa que eu quero estressar bastante hoje para que a gente não cometa mais esse erro. Tá? Como sempre, as análises estão aqui no meu repositório, vocês têm o link, né? Aqui tem todas as análises que eu vou fazer no R, depois quando eu mostrar os resultados no R, os resultados aqui, vocês têm todo o código e todos os resultados, tá? Então, depois que vocês quiserem olhar como é que faz, reolhar, né, na verdade, porque vocês também têm um script já, e como é que faz, como é que sai o resultado, etc. Tem aqui no linkzinho para vocês acessarem depois. Isso aqui é super importante hoje em dia, os journals estão pedindo cada vez mais, né? É quase que obrigatório hoje em dia, numa análise estatística, enviar não só os dados e as análises, né? Mas também aí isso aqui é um collab ou um RPubs, alguma coisa assim que tenha todas as análises para fazer uma accountability do que tu fez, né, para ver, até para saber se tu fez as coisas certas, se não tem nenhum tipo de manipulação de resultado, porque uma coisa é só olhar ali os valores que tu, como autor, tá dizendo que tu achou, mas outra coisa é verificar realmente se tá feito. E isso aqui ele faz a análise já na nuvem e já fica aí com todos os resultados prontos, né? Não tem como mentir utilizando esse tipo de divulgação aqui. Então, no momento que você for fazendo uma publicação num bom journal, provavelmente eles vão te pedir algum link desse tipo e aí é importante ter. Mas vamos entrar então aí nas análises de hoje. Então, vamos falar primeiro sobre correlação, depois sobre regressão, e depois a gente vai fazer uma análise de 2 artigos
para ver como é que essas coisas elas aparecem dentro dos artigos, né? A gente vai ver que não é tão como deveria ser, né, a apresentação desses resultados. E aqui tem um link também, para caso vocês queiram depois acessar o meu Pubs. Então, falando de correlação, né? O que é correlação? Ela é uma medida de associação linear, isso é importante a gente entender, né? Que eu vou falar mais sobre linearidade depois, mas é uma associação linear entre variáveis numéricas. Então, eu quero saber o quanto que a variação na variável x é acompanhada pela variação na variável y, né? O quanto que y varia quando x varia. Veja, eu não estou falando que é x que causa variação em y, nem que y causa variação em x. Isso é análise de regressão. Na correlação, eu só quero saber quanto que essas duas variáveis variam com a mesma intensidade, com a mesma força, na mesma direção, quando uma varia, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, essa variação dessas duas variáveis e observar o quanto que elas variam de forma conjunta, né? Ele é um teste muito utilizado na estatística, né? Ela quase que entra como uma estatística descritiva, ainda que tenha um teste de hipótese associado, mas ela é muito utilizada mais para compreender como é que os dados estão estruturados, né? Ela é quase que um passo anterior à análise de regressão. Então, quando a gente faz essa análise, a gente pode verificar de duas formas como que se dá a correlação entre duas variáveis, né? A gente pode olhar tanto no sentido, que ela pode ser uma variação no sentido positivo ou negativa, quanto a força. Uma correlação no sentido positivo ou negativo se dá, por exemplo, quando um x aumenta, y também aumenta. Por exemplo, se eu aumento o meu investimento em marketing, as minhas vendas aumentam, né? Isso seria uma relação positiva. As duas caminham para o mesmo sentido. Uma relação negativa, mas eu não estou dizendo que é o marketing que está causando a variação nas vendas. Eu só estou dizendo que elas estão aumentando de forma mais ou menos homogênea, né? Elas estão variando no mesmo. E da mesma forma, eu também posso ter uma relação negativa, né? Eu posso aumentar o meu investimento em pesquisa e desenvolvimento e diminuir o número de mortes por Covid, por exemplo, né? Então seria uma relação negativa. O aumento no um é acompanhada pela diminuição no outro. Mas eu, não, de novo, não estou dizendo que é um que está causando o outro. Existem aí vários tipos de aleatoriedade que existem no mundo que podem estar por trás dessa variação. Eu só estou analisando o que acontece com a variável x quando a variável y muda, né? Só estou fazendo essa análise, por isso que eu falei, é quase que uma análise descritiva. E elas também podem variar em essa correlação, então a gente pode analisar ela em relação à sua força, né? Quando a gente faz uma análise de correlação, o resultado que a gente vai interpretar, que nada mais é do que uma estatística do efeito, que é o valor de Rho, RHO, ela pode variar entre -1 e +1, né? Quando é 0, não existe nenhum tipo de associação. Quando ela vai para os valores positivos, ela está variando no sentido positivo. Quando ela vai para os valores negativos, quer dizer que é uma relação inversa, né? E quanto mais próxima ela chega de 1, né? Sendo 1 seria uma associação perfeita, quer dizer que essa relação é mais forte, né? Então, se eu tenho aí uma correlação de 0,9, por exemplo, quer dizer que é uma correlação muito, muito forte entre as duas variáveis que eu estou analisando. Se eu tenho uma relação, e no sentido positivo, se eu tenho uma correlação, por exemplo, de -0,09, ou seja, menos 90%, quer dizer que eu tenho uma relação forte também, só que essa relação é negativa. O aumento numa é acompanhada, é associada à diminuição na outra, numa intensidade de 90%. Tá bem? Então, aqui mais ou menos para resumir o que eu disse, né? A gente pode ter essa relação positiva ou negativa, e ela pode ser forte ou fraca, né? Quando a gente chega aí próximo de 0, quer dizer que a gente tem uma relação muito fraca, né? Quando mais próximo de 1, mais forte ela é, de forma positiva, e quanto mais próximo de 0 ela é, de -1 ela é, também quer dizer que ela é forte, só que ela é negativa, né? E quando a gente chega aí no 0, quer dizer que ela não é significativa, que não existe esse tipo de relação entre a variável x e a variável y. E aí pode ser qualquer tipo de variável que a gente está analisando, né? Então a correlação pode ser significativa,
pode ser não significativa. A gente vai fazer um teste de hipótese para verificar isso. Esse teste vai ter um valor de P associado, que nem a gente interpretou nas outras aulas, e com isso a gente vai tirar as nossas conclusões, se ela é significativa ou não, e se ela é forte ou fraca. E em que direção que ela vai, se é num sentido positivo ou se é num sentido negativo. Aqui, então, como é que a gente interpreta, né, esse resultado do R, que eu normalmente, para quem já viu correlação na vida, vocês provavelmente já viram aí o R, né, que é o coeficiente de correlação de Pearson, que é o Rho, que ele vai nos dar como a interpretação desse valor, porque como a gente viu na aula passada, só saber que ela é significativa, na verdade, não importa em nada, não importa eu saber se a correlação ela é significativa ou não, na verdade, eu quero saber qual é a intensidade, qual é a direção dessa associação, né? Então, a gente está bem acostumado, na verdade, na correlação, a reportar não o valor de P aqui não serve para nada, a gente está muito mais acostumado a interpretar o valor da estatística do efeito, que é esse valor de R, que é o valor do Rho, né? Então, como é que a gente interpreta aqui, né? Isso aqui assim, é quase que um default, né? Um padrão de interpretação desse R, dessa estatística do efeito, né? Como ela varia entre 1 e menos 1, fica bem fácil da gente dividir em categorias, né? Entre 0 e 0,3, mais ou menos, a gente diz que é uma associação fraca, tá? Isso aí vocês podem achar aí em qualquer livro de estatística, no livro do Hare, no livro do Enfield, todos eles mais ou menos vão concordar em trazer mais ou menos essa escala aqui de interpretação, né? Quando a gente tem entre 0,4 até 0,7, a gente diz que é uma correlação moderada entre as duas variáveis. 0,7 ou mais é uma correlação forte, e 1 a gente diz que é uma correlação perfeita. E a mesma coisa vale para a interpretação dos valores negativos. Aqui, os valores negativos não é que seja pior ou melhor do que os valores positivos, eles só estão dizendo qual é a direção que essa correlação está indo, né? Se eu estou aumentando uma, quando a correlação é positiva, a outra também está aumentando. Se a correlação é negativa, quando eu estou aumentando uma, a outra está diminuindo. É só pelo caminho que elas vão ir que a gente interpreta esse valor de ser positivo ou de ser negativo. Tá? E aqui mais ou menos a forma como a gente interpreta esse valor, né? Correlações 1 quer dizer que é uma correlação perfeita, é uma associação perfeita. A variação em X ela é perfeitamente associada à variação em Y. O que isso significa no mundo real? Que X e Y é a mesma coisa. A gente está observando o mesmo fenômeno. Talvez em escalas diferentes, mas é o mesmo fenômeno. Isso praticamente não existe no mundo das ciências sociais, né? Não existe essa correlação perfeita. A gente nunca vai encontrar ela, porque sempre vai ter algum tipo de erro associado. E nas ciências aí mais duras, na física e na matemática, a gente até pode encontrar alguma coisa muito próximo de 1. 1 não existe, porque o 1 seria a associação perfeita, e a associação perfeita só existe entre alguma coisa e ela mesma, né? Mas se a gente encontra aí 0,99, por exemplo, sei lá, na meteorologia vocês vão encontrar, nas ciências físicas vocês vão encontrar valores assim, na engenharia. Nas ciências sociais, muito difícil. Até a gente pode questionar esse modelinho aqui para ciências sociais, porque normalmente o que a gente vai encontrar é alguma coisa entre 0 a 0,6, 0,7. Dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa muito maior do que isso, justamente porque o que a correlação ela é? Ela é uma relação linear entre duas variáveis. Nas ciências sociais é muito difícil a gente encontrar padrões lineares. A gente força a barra em fazer uma regressão linear, a gente força a barra em fazer uma correlação linear ao tentar interpretar o fenômeno de forma linear, mas nós humanos, a gente não é um ser linear, a gente não se comporta da mesma forma todos os dias. Ninguém acorda às 8 horas da manhã, toma o seu café, assiste 15 minutos de jornal, leu 15 minutos o jornal na internet, aí depois faz uma caminhada de 45. A gente tem nossas variações, que é inerente à nossa natureza, e por isso a gente não cria comportamentos perfeitamente lineares. Pode ser uma aproximação do comportamento linear, mas jamais vai ser perfeitamente linear, porque a gente não é um ser linear, né? Linearidade a gente só vai encontrar na natureza e olhe lá.
Então, aqui a gente tem a estatística do efeito, que é esse valor aqui que a gente interpreta, e a gente também tem um valor de P, né, um valor de significância do nosso teste, mas a gente quase sempre nunca reporta ele não é importante. Na verdade, em nenhuma estatística de comparação, o valor de P ele é tão importante. Ele não merece essa importância que a gente dá nos nossos estudos. Quem merece essa importância é sempre a estatística do efeito, que nem a gente falou e eu mostrei para vocês na última aula, né? Comprovei matematicamente que o valor de P, ele não só não é importante, como ele também nos leva a um erro quando a gente está aí comparando grupos. E a mesma coisa para a correlação, né? A gente sempre está interessado no valor do R, não no valor do P. Por quê? Porque quando a correlação ela é fraca ou ela é inexistente, a gente vai ter valores muito baixos aqui. A gente vai ter, sei lá, um 0,05, ou seja, vai ser quase zero, então ela não é relevante. E nesse caso, a gente vai ter um valor de P aí que não vai ser significativo. A gente vai aceitar a hipótese nula nesse caso de que a correlação ela não é diferente de zero. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu ter aí eu rejeitar a hipótese nula do teste de correlação, ou seja, dizer que ela é diferente de zero, e ter aí 0,1, por exemplo. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma amostra grande. E aí eu chego a um 0,1 e eu digo que essa relação ela é significativa, só que ela é 0,1, ela não é importante no mundo real, né? O que significa eu ter uma correlação de 10%, né? Uma associação de 10%? Qual é a diferença de 10% para zero? É quase nada, né? Não é importante. Então, por isso que a gente sempre reporta aqui o valor do R, né? Do valor do coeficiente de Pearson, que é o valor de Rho, e a gente tende a ignorar o valor de P nesse caso. Isso já é uma coisa que já está aí institucionalizada nas análises, enquanto que essa análise nas outras estatísticas ainda não está, né? Então, aí, para esse caso, fica bem evidente aí por que a estatística de efeito é tão importante. Então, aqui uma demonstração gráfica de que seriam relações fortes e fracas, positivas e negativas, né? Então, a gente pode ter aqui uma relação forte e positiva, né? Aqui, cada bolinha dessa aqui, vamos pensar que é uma observação, então aqui na minha variável y, na minha variável x, né? Aqui tanto faz se eu boto o y no eixo x ou o x no eixo y, tá? Porque não existe nenhum tipo de relação aqui de previsão, né? Mas então tanto faz aqui na correlação, né? Na regressão faz diferença. Mas então aqui eu vou ter as minhas bolinhas, que são as minhas observações, e eu vou ter essa linha, porque como eu falei, ela é uma relação linear, então eu vou ter uma linha reta, né? Que nem a gente via aí no ensino fundamental, que vai tentar, que nada mais é do que uma linha de ajuste. Nesse primeiro gráfico, que a gente tem uma relação forte e positiva. A gente pode ver que ela é uma relação positiva, porque o aumento num está associado ao aumento no outro, né? Pode ver que sempre quando o x aumenta, o y também está mais ou menos aumentando. E ela é uma relação forte, porque essa linha está muito bem ajustada, né? Dá para ver que os erros, a gente vai ver isso aqui melhor depois na aula de regressão, mas né? Aí eu coloquei até que a variação em x é acompanhada no mesmo sentido e na mesma proporção pela variação em y. Aqui fica bem fácil de ver. Aqui já na outro gráfico eu tenho uma relação também positiva, né? A minha reta ela é positiva, mas ela é uma relação fraca, porque dá para ver que existe uma dispersão muito maior aqui. Tem esses dois pontos aqui que tá bem, esses três pontos aqui que tá bem ajustado, mas dá para ver que ela tem aqui uma relação muito mais dispersa, né? Então aqui já nesse caso, muito provavelmente já não seria uma relação linear, né? Dá para ver que é quase que uma relação cúbica, né? Se a gente fosse traçar uma linha aqui de ajuste não linear, ainda que cúbico não deixa de ser linear também no sentido de interpretação, mas aqui dá para ver que é quase que uma relação positiva, uma relação cúbica, né? Mas aqui eu coloquei uma linha de ajuste e dá para ver que existe uma maior dispersão. Então, essa aqui é a diferença graficamente vivendo, né, de uma relação forte para uma relação fraca, sendo ambas positivas. Aqui a linha de ajuste, ela não se ajusta tão bem aos dados quanto aqui. A relação negativa, então, a minha linha de ajuste, ela vai ser decrescente, né? Dá para ver aqui que quando o y
quando o X aumenta, o Y vai diminuindo, né? Se a gente fosse traçar aqui os pontinhos de uma forma cartesiana, né? Quando o X está aumentando, o Y está diminuindo, né? Então, por exemplo, se eu aumento aqui meus índices de educação, eu estou dando exemplo aqui do trabalho do Thiago, tá, gente? Quando eu aumento os meus índices de educação aqui, minha quantidade de mortes pela Covid vai diminuindo, né? Percentualmente. Isso aqui seria uma relação forte e negativa. Tá? Então, quando um está aumentando, o outro está diminuindo. Eu não estou dizendo que é um que está causando o outro, eu só estou fazendo essa observação empírica, de que quando um aumenta, o outro diminui. Então, a variação em X é acompanhada no sentido oposto, mas na mesma proporção pela variação em Y. Aí dá para ver aqui que a resta de ajuste está bem ajustada, que nem nesse primeiro caso. A diferença é que esse aqui é positivo e esse aqui é negativo. E aí eu tenho a relação fraca e negativa, né? Que quando essa minha linha de ajuste ela não consegue se ajustar bem aos meus dados, né? Então dá para ver que os dados estão muito mais dispersos, né? Em relação à linha de ajuste. E isso faz com que seja uma relação fraca, né? Então esse caso aqui seria nada mais, nada menos do que esse caso aqui de uma relação fraca, né? Então, graficamente é assim que a gente observa essas relações lineares, né? A gente tem aqui as distribuições dos nossos pontos e a gente tem aqui uma linha de ajuste que ela é calculada, né? Matematicamente ela pode ser calculada, que eu só estou dando um exemplo high level, né? Só para interpretação de como que a gente identifica se é uma relação forte ou fraca, né? O que acontece por trás do algoritmo que vai trazer esse resultado para a gente. Mas, como eu estou falando desde o início, que é justamente para a gente tomar precaução, a correlação ela não implica em causalidade, tá? Duas coisas elas podem estar fortemente associadas, quase que perfeitamente associadas, mas uma não causa a outra. Essa relação, essa associação, melhor dizendo, ela é fruto de um mero acaso, né? Fruto de uma aleatoriedade, né? O que determina a causalidade é a análise de regressão, né? Uma das formas de determinar a causalidade é através da regressão. Existem várias famílias de regressão, né? Mas a correlação, ela não nos permite esse tipo de inferência, né? E por que esse tipo de aleatoriedade acontece? Porque se a gente transformar um mundo em dados e cruzar tudo com tudo, a gente vai identificar por um mero acaso, por uma mera sorte, uma chance, a gente vai identificar vários tipos de associações quase perfeitas, mas que não tem nada a ver, como diria meu pai, nada a ver com as calças, né? Uma não está causando a outra. E aqui eu trouxe uns exemplos para ficar bem claro isso, né? Quanto mais velha a Miss América em um determinado ano, mais gente é assassinada, queimada nos Estados Unidos. E aí a gente vê que é uma correlação positiva de 87%. Isso aqui é uma correlação muito forte. Mas será que é a idade da Miss América que está causando os assassinatos por meio de queimadas nos Estados Unidos? Obviamente que não. Não existe nenhuma razão teórica para a gente pensar que a idade da Miss América pode ter algum efeito sobre o número de queimadas. Mas ainda assim a gente identifica essa correlação fortíssima, né? Fruta de uma mera aleatoriedade do mundo. Quanto menos se produz e vende mel nos mercados, mais jovens são apreendidos por porte de maconha nos Estados Unidos. Aqui é uma correlação negativa de menos 93%, né? Então, aqui a gente vê, a partir dos anos, um aumento, né, no número de jovens sendo presos por porte de maconha e uma diminuição do consumo de mel de abelha. É um que está causando o outro? Será que quanto menos as pessoas comem mel, mais elas usam maconha? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um fenômeno que ele é observado, né, tanto usuários de maconha, quanto diminuição do consumo de mel. E nesse caso, calhou por uma mera aleatoriedade do mundo de ser aqui uma relação quase que perfeita entre as duas. Obviamente, cada uma está aí na sua escala, né? Se a gente, por exemplo, fizer um processo de padronização, etc., que a correlação já faz por default, a gente chega nesse resultado aqui. Uma coisa não tem nada a ver com as outras, mas existe essa relação. Quer dizer, existe essa observação dessa associação, mas uma coisa não está relacionada com a outra. Quanto menos filmes o Nicolas Cage faz em um ano, mais gente morre por acidentes de helicóptero.
Será que é o número de filmes do Nicolas Cage que causa acidente de mortes por helicóptero? Não, né? Mas a gente identifica que essa correlação, essa associação entre as duas variáveis. O Nicolas Cage ele não é culpado pelo... Ele só é culpado por fazer filme ruim, mas ele não é culpado por fazer os helicópteros caírem. Só se o piloto estava assistindo o filme dele quando caiu. A redução nacional do consumo de margarina leva à diminuição nas taxas de divórcio no estado do Maine. Veja, isso aqui é quase que uma correlação perfeita, 99%. E ela é positiva, porque quando a gente vê que o número de divórcios caindo, o consumo de margarina também vai caindo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Só um comercial de margarina. E isso aqui é uma figura que eu achei na internet, que eu achei muito engraçada, que ela explica mais ou menos o que é a correlação, né? A gente está vendo aqui 3 pessoas tentando empurrar o carro. Esse cara aqui, ele está fazendo a força, tanto uma força, quanto se a gente transformasse aí a força dele em um vetor e identificasse tanto a força quanto o sentido, ele tem a mesma força e o mesmo sentido que esses 2 caras aqui. Mas ele não tá, mas não é ele que está fazendo com que o carro se mexa. Quem está fazendo com que o carro se mexa são essas 2 pessoas. Só que se a gente analisasse só os dados, a gente identificaria uma correlação muito forte entre a que ele está fazendo e a direção com que o carro e a velocidade com que o carro está indo. Mas não é ele que está causando essa variação na velocidade, na aceleração do carro. Quem está fazendo isso são esses outros 2 caras aqui que estão empurrando, né? Então, é isso que é a correlação, né? Ela só verifica essa associação entre a força e o sentido que esse cara está fazendo e a aceleração do carro. Mas não é ele que está fazendo com que o carro se mexa. Essa é a diferença entre a correlação e a causalidade. Mas pior de tudo é o que está sentado no carona só olhando o que está acontecendo, né? Imagino que ele deve estar mexendo no volante. Mas mas por que eu estou falando de tanto isso, gente? Porque é uma quantidade absurda de gente que confunde os 2 conceitos, que chama a correlação de causalidade, tá? Faz uma correlação e aí vê qual é o resultado para ver se existe. Não faz correlação. Pode fazer a correlação, deve fazer a correlação, mas a correlação ela não serve para testar a hipótese. A correlação não serve para a gente verificar se existe, se X causa Y ou se Y causa X, né? Ela não serve para isso. A gente não pode inferir qualquer tipo de relação através de uma correlação, porque senão a gente cai nesse exemplo aqui, ó. Se eu fizesse isso, eu diria, com 99% de associação, os divórcios estão sendo causados pelo consumo, pela queda no consumo de margarina. E se eu sou aí uma pessoa preocupada com o número de divórcios, eu encamparia uma campanha nacional, melhor dizendo estadual, no estado do Maine, para aumentar o consumo de margarina, porque se aumentar o consumo de margarina, as pessoas vão parar de se divorciar. Isso seria uma relação de causa e efeito. E aí não é o que a gente tem aqui, entendem? Então, analisar a correlação, uma correlação como medida de causalidade, a gente cai nesse caso aqui de causa e efeito, né? Não existe razão teórica para a gente pensar que existe uma relação de causa e efeito entre essas 2 variáveis. De fato, não existe. Isso aqui é uma mera aleatoriedade do mundo. No caso do teu exemplo, você, na verdade, faria uma campanha para, tipo, cortar a produção de margarina, já que ela faz o... Não, para aumentar. Não, porque, tipo, a redução nacional no consumo de margarina leva a diminuição. Então, redução leva se a gente aumentar o consumo de margarina, como é uma correlação positiva, o número de divórcios aumenta também. Porque aqui eu estou dizendo que é um que causa o outro, e não é. Ah, tá. Realmente não é. Então, se eu aumentar o meu consumo de margarina, as pessoas vão parar de se divorciar. Isso seria uma relação de causalidade. E não é o que a correlação nos permite fazer. Então, não confunda esses 2 conceitos. Depois a gente vai ver o que é causalidade, vai ver melhor, né? Mas tem uma frase que é: toda vez que alguém confunde correlação com regressão, um estatístico pula da ponte. Né? Então, vamos preservar a vida dos estatísticos e vamos parar de confundir os 2 efeitos. São coisas diferentes, interpretações diferentes. É uma matemática completamente diferente, então não tem por que a gente continuar confundindo os 2 conceitos. E a gente faz isso, obviamente, no nosso dia a dia, né? Se eu vejo alguma coisa acontecendo no nosso dia a dia
automaticamente, intuitivamente, eu tendo a dizer, não, isso aconteceu por causa disso, né? Eu melhorei porque eu tomei cloroquina, né? Eu estou inferindo uma relação de causalidade e efeito. E quando, na verdade, que a gente tem uma correlação, né? Uma correlação de ter tomado a maldita da cloroquina e ter melhorado. Mas não foi a cloroquina que fez com que eu melhorasse. Eu fiz ali a ozonoterapia e melhorei. Mas foi a ozonoterapia que me fez eu melhorar ou simplesmente é uma mera aleatoriedade? A gente já sabe que é uma mera aleatoriedade. Mas a gente, intuitivamente, a gente cria essa relação de causa e efeito, né? Eu melhorei da minha doença, do meu câncer, porque eu tomei o remedinho homeopático. Foi o remedinho homeopático que fez eu melhorar ou foi a quimioterapia que eu fiz? Foi a quimioterapia. Mas aí eu infiro, erroneamente, uma relação de causa e efeito que não existe. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Que daí a gente já vai partir... Ah, não, tem mais aqui. Então, até a dúvida que trouxeram na semana passada, né? Que tipo de correlação, porque na verdade existem vários tipos de correlação que a gente pode utilizar, e quando que eu utilizo cada uma, né? Então, aqui, só para citar três, que são os três do SPSS, né? Pearson, Spearman e Kendall. Quando a gente tem valores numéricos e eles são paramétricos, ou seja, eles seguem uma distribuição normal, a gente usa Pearson. Quando a gente tem valores numéricos, mas eles não seguem uma distribuição normal, a gente usa Spearman. Quando os valores não são numéricos, por exemplo, quando eles são ordinais, a gente usa Kendall. E, além disso, eu coloquei mais uma aqui, que é a policórica, que não tem no SPSS, mas tem no R, que ela serve para a escala Likert, né? Porque ela é aplicada quando a gente tem dados ordinais, que é a escala Likert. Originalmente, a gente pode dizer que ela é uma escala numérica, mas, fundamentalmente, ela é uma escala ordinal, para estimar a correlação entre variáveis latentes teorizadas. O que é uma variável latente teorizada? Imagino que o pessoal que vai falar de fatorial vai falar sobre isso, mas é uma variável que a gente não observa no mundo real. A gente tem que criar subterfúgios para conseguir observar essa variável, né? Então, normalmente o que a gente deveria fazer com escalas Likert seria uma correlação policórica. O SPSS não tem, o que eu faço? Usa Kendall. Ah, não quero usar Kendall, usa Spearman. Ah, mas o meu orientador falou para fazer Pearson. Fala para que ele está errado e usa Spearman. Tá? Usar Pearson é muito errado. Usar Pearson para uma correlação escala Likert. Tá? O ideal seria policórica, só no R que vocês vão encontrar, no R, no Python. Se não tem, usa Kendall. Ah, o meu orientador incomodou porque ele nunca ouviu falar de Kendall, usa Spearman. Ah, mas ele não quer Spearman, ele quer Pearson. Manda uns artigos para ele. Tá? Não dá para usar Pearson com escala Likert. Tudo bem? Então, aqui um resuminho. Tá? Então, antes da gente entrar em regressão, eu vou mostrar aqui no SPSS e no R como é que a gente faz a correlação. Abre aqui o S primeiro, seguir a mesma lógica que a gente estava seguindo, usar primeiro o SPSS, porque eu acho que o SPSS ele é bem mais visual, assim, para quem não está tão acostumado com R, é mais simples também. É bem fácil fazer a correlação aqui no SPSS, no R também é fácil. Eu acabei não colocando aqui o caminho, mas aqui é tão fácil que eu acho que eu nem coloquei. Então, aqui eu abri um banco de dados, né? Esse banco de dados já está todo formatado. Eu tenho aqui variáveis que é a idade, profissão da pessoa, tipo de relacionamento, escolaridade, anos de estudo, renda, gasto com saúde, gasto com lazer e gasto de educação, número de filhos, se a pessoa é divorciada sim ou não, se ela é solteira sim ou não, se ela é casada ou se ela é viúva, né? E aqui eu tenho todas as minhas variáveis já todas devidamente codificadas. Como é que eu faço aqui a análise de correlação no SPSS? A gente vem analisar, correlacionar, né? O próprio nome já diz, bivariada. Essa aqui seria a correlação mais simples, né? Porque normalmente que a gente faz, a gente pode fazer uma correlação parcial, a gente pode calcular distâncias, ou fazer uma correlação canônica, quando a gente tem um conjunto de variáveis. A gente vem em bivariada, então o que eu quero fazer? Eu quero fazer verificar se existe uma associação entre os gastos com saúde, gastos com lazer e gastos com educação. Será que existe? Não sei, vamos ver. Vem aqui opções para ver se tem alguma coisa. A gente pode tirar aqui as estatísticas descritivas. Não estou interessado agora. E aqui eu posso escolher as três que eu acabei de mostrar, que o SPSS tem, né? A Pearson, tal de Kendall e Spearman.
Qual delas que eu vou fazer? Eu sei que as minhas variáveis elas são numéricas, né? Mas eu não sei se elas seguem uma distribuição normal ou não. Então, eu venho aqui em estatísticas descritivas, explorar, e eu vou fazer um teste de normalidade para essas 3 variáveis para saber se elas seguem uma distribuição normal, né? Então, a gente já viu isso aqui na última aula, não vou perder tanto tempo. Só vou fazer aqui o teste rapidinho. O PSS vai aqui, vamos ver, aqui. Então, eu tenho aqui os valores de significância para os 3 testes de normalidade, né? Lembrando, hipótese nula e hipótese alternativa do teste de normalidade. Hipótese nula de que os dados seguem uma distribuição normal, hipótese alternativa de que eles não seguem, eles seguem uma distribuição diferente da normal. A gente vê aqui, então, pelo teste Shapiro-Wilco, que os 3 testes, a gente aceita a hipótese. Nosso valor de significância ele é menor do que o alfa de 5%, que é o normalmente que a gente utiliza. Então, sim, as 3 variáveis seguem uma distribuição normal, ou pelo menos falem em rejeitar o fato delas não seguirem distribuição normal. Dá para ver aqui os histogramas de cada uma, né? A curva, o gráfico QQ, histograma, aqui tem outra, dá para mais ou menos inferir aqui uma curva em formato de sino da distribuição normal, aqui também. Então tá, então eu sei que ela segue uma distribuição normal. Cadê eu analisar aqui? Então eu posso fazer Pearson. Se não seguisse, fazia Spearman. Simples assim. Correlação bivariada. Vem aqui, seleciona as 3 variáveis que eu tenho interesse em saber se elas têm algum tipo de associação. Eu imagino que tenha, porque normalmente quem gasta bastante com saúde também tem dinheiro para gastar com lazer e também tem dinheiro para gastar em educação, né? Quem normalmente não tem dinheiro para gastar com lazer ou educação também não tem dinheiro para gastar com saúde, né? Pessoas mais ricas normalmente têm mais dinheiro para gastar nesses 3 tipos de atividade. E eu dou OK. E aqui ele vai me dar os resultados, né? Vejam que os resultados ele vem num formato de matriz, né? A correlação de uma variável com ela mesma, ela sempre vai ser 1, como eu disse, né? A gente só encontra 1 no mundo real quando a gente está verificando a correlação entre uma coisa e ela mesma, né? Então, correlação com gasto de saúde com correlação com gasto de saúde é 1, porque eu estou verificando a variação no gasto de saúde com a variação com gasto de saúde. Então, é uma variação perfeita, é 1, porque isso aqui sempre vai dar 1. Se não der 1, tem alguma coisa errada, muito errada, né? Tanto o SPSS quanto... E errada não com os dados, é errado com o algoritmo que está calculando. Nesse caso aqui, está certo. A correlação, então, com gastos com saúde, com gastos de lazer. Aqui eu tenho aquele valor de Rho que eu falei, e também eu tenho um valor... Acho que esse valor aqui, se ela é importante, se ela é uma correlação forte, uma madeirada, esse valor aqui sempre vai ser menor do que 0,05. Então, a gente nem precisa dessa informação aqui. Sabendo essa informação aqui de cima, a gente não precisa dessa aqui de baixo. Por isso que ninguém reporta o valor de P de uma correlação. Mas a gente tem aqui, caso queiram, né, o valor de significância do teste. Nesse caso aqui, 0,0000. Quanto é que é? É 5 vezes 10 dá menos 26. Isso aqui é muito, muito, muito baixo. A probabilidade da gente estar cometendo um erro tipo 1 aqui, ela é ridiculamente baixa. Então, tudo bem, eu rejeito a hipótese nula de que essa associação ela é fruta do mero acaso e aceito a hipótese alternativa que sim, de fato, existe uma associação. É uma associação positiva, porque é um valor positivo, e aqui... Se a gente olhar aqui pelo nosso critériozinho aqui de interpretação, 0,7 ou mais, ela é uma correlação forte, porque ela deu 7,82. Então, existe uma forte relação, associação, e até eu acabo, quando falo rápido, acabo falando errado o conceito. Uma forte associação entre gastos com saúde e gastos com lazer, e é uma associação de 78%. Da mesma forma, gastos com saúde com gastos com educação, também é significativo, e é de 77%, quase a mesma coisa, mas um pouquinho menos. Então, aqui eu verifico a existência dessa associação para gastos com saúde. Olhando gastos com lazer, né, esse valor aqui sempre vai ser igual a esse valor aqui, porque, na verdade, ela é uma matriz espelhada, né? Então, gastos com lazer é a mesma coisa, a associação entre gastos com lazer e gastos com saúde é a mesma coisa que gastos com saúde e gastos com lazer, né? Se a gente quisesse cortar esse triângulo superior aqui, ou o triângulo inferior que existe aqui, que é dividido por esse valor de 1 aqui, que sempre vai estar no eixo principal, né? Eu poderia, porque isso aqui é uma informação redundante.
Mas o SPSS dá o resultado assim, né? Mas dá para fazer, se a gente quiser cortar esse triângulo aqui, porque é uma informação redundante. Mas, seguindo então, gastos com lazer, com gastos com saúde, 78%, que nem a gente viu aqui. Se não for igual, tem alguma coisa errada, tem que ser igual. E também é significativo. Gastos com lazer e gastos com educação, 74%, também significativo. E como aí gastos com educação, então com gastos de saúde, 77%, também é uma correlação forte. E gastos com educação e gastos com lazer, também 74%, também é uma correlação forte. E aqui ele também nos dá qual é o nosso N amostral aqui da análise. E ele também nos dá aqui os flags, né, de saber quando a correlação é significativa ou não, né. Os journals gostam de que a gente coloque esses asteriscos aqui, eu acho meio inútil. Às vezes eles pedem, tá? E assim, gente, a correlação é ridiculamente fácil. Alguma dúvida? Depois de ver que é ridiculamente fácil, é melhor não ter dúvida, né? Não, é fácil de fazer, de interpretar. É isso que eu quis dizer. É só Só perder o idiota tempo. não entende. Não, Deu uma dúvida. Não, então que saquei. Eu entendi. lembrando que a correlação ela é muito utilizada num primeiro passo de análise, né? Quando a isso. gente está fazendo uma análise mais Descritiva até. explorativa isso, dos dados, a gente usa muito a correlação para começar a entender um pouco melhor essas relações e aí, a partir daí, fazer um outro tipo de teste, né? Que fique mais adequado. Isso aí. Beleza. Não, mas tá tudo tranquilo, Vitor. Foi só para pegar no papel. É só isso. O que a gente está interessado é esse valor aqui do Rho, né? Ser significativo ou não, não importa tanto. Porque se esse valor for muito baixo, esse não vai ser significativo. Quer dizer, a gente vai ter que aceitar a hipótese nula de que não existe associação. Se esse valor vai ser alto, a gente rejeita a hipótese nula. Isso, vai ser quase sempre assim, né? Então, esse valor aqui é muito mais importante do que o valor de P, nesse caso. E é só isso, gente. Então, o que a gente tem que fazer sempre? Vitor, uma coisa importante também que tu comentou na aula, na última semana, né, na aula passada, é que é a questão da significância, né? Porque o que a gente também vê em alguns artigos são os autores, e eu confesso que já fiz isso no desespero, considerar, é significativo a 5%, a 1%, a 10%. Então, muitas vezes a gente vê, esses tempos eu estava lendo um artigo que o autor fez isso, ele foi mudando o nível de significância, né, e colocou lá nas entrelinhas. O mais certo é sempre considerar 1%, né, mais certo, mais estrito, digamos assim. Sim, mais rigoroso. Mas até 90%, entre 99% e 90%, se aceita, sendo que 95 é o 95 ou 99 é o mais usado. Mas vejam, se a gente tivesse, por exemplo, aqui um valor de 0,10, né, aqui do valor de P, ou seja, de até 10%, esse valor aqui seria muito baixo. Provavelmente ele seria 0,15, né? Seria uma associação fraca. Então, o fato de eu aceitar não vai mudar o fato de que a associação é fraca. Então, eu aceitei a hipótese nula. Eu rejeitei a hipótese nula, um alfa de 10%. Tá bom, mas essa relação que eu estou olhando, essa associação, ela não é importante, ela é desprezível no mundo real. Então, sim, a gente pode determinar um alfa diferente para o nosso teste, mas aceitar ou não vai mudar o fato de que esse coeficiente de associação aqui do Rho vai ser muito baixo. Né? Aqui calhou de ser super alto, né? Mas vão existir casos que vai ser baixo e eu aceitar ou não vai mudar o fato de que ele vai ser baixo. Mas é critério daí, né? O que tu interpreta como valor bom ou ruim é subjetivo. O valor em si ele não muda, mas o critério de aceitação ou não é subjetivo. Bom, e como é que a gente faz no R, né? Então,
vamos ver aqui no R, então eu vou importar meus dados, é o mesmo conjunto de dados, ele também já está tudo formatadinho, né? Então aqui, as 3 variáveis que a gente tem interesse, né? Gastos com saúde, gastos com lazer, gastos com educação, ele já está aqui importado no R. Como eu disse, não vai ser um curso DR, então eu não vou explicar as minúcias do código. No futuro, de repente, a gente pode pensar alguma coisa assim, se tiverem interesse de aprender em R, né? Então, eu vou começar aqui fazendo meu teste de normalidade. Qual teste? Teste Shapiro-Wilk. Então, Shapiro.test é o nome da função, e eu vou pegar aqui do meu conjunto de dados a variável gastos com saúde e vou fazer o teste. Da mesma coisa, da mesma forma, o mesmo resultado que eu encontrei no SPSS, eu vou eu vou aceitar a hipótese nula dos 3 testes, de que eles seguem uma distribuição normal. E aqui eu vou fazer aqui a correlação entre as 3 variáveis. Então, eu vou pegar o da função core, de correlação, no meu conjunto de dados, e eu vou pegar entre as variáveis 7 e 9. Por que 7 e 9? Porque se eu numerar aqui, variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São as 3 variáveis que eu tenho interesse, né? Então, aqui eu estou selecionando gasto com saúde, gasto com lazer e gasto com educação no R. Então, eu estou pegando aqui todas as linhas e a das colunas 7 a 9. E vou dar um Enter. E aqui ele vai me dar exatamente os mesmos resultados que eu obtive no SPSS. Né? Eu acho que até fica mais bonito. Veja que aqui ele nem dá o valor de significância. Se eu quiser o valor de significância, eu vou ter que usar core.test. E aí eu vou ter que dizer 2 a 2 quem que eu quero. Aí sim ele vai me dar aqui o valor de P para cada, de uma estatística T, porque ele segue uma distribuição T, meus graus de liberdade, meu intervalo de confiança para 95% e o meu valor de ρ. Né? Mas aqui ele nem dá o valor do valor de P, porque não importa o valor de P nesse caso. E aqui eu posso, através a core, e a diferença é core e outra core.test. Aqui eu posso selecionar todas as variáveis, e aqui eu tenho que dizer 2 a 2 quais as comparações que eu quero fazer. Então, gasto com educação e gasto com saúde, aí eu dou um Ctrl Enter, ele me dá o resultado. Gastos com educação e gastos com lazer, ele também vai me dar o resultado, e ele também vai me dar o resultado. Aqui seria a opção fazendo Pearson, tá? Que é a opção default da função, né? Como é que eu sei disso? Eu aperto o F1 em cima da função e aqui ele vai me dar todos os critérios que eu posso analisar, né? Se eu quero bicaudal, unicaudal, o método que eu quero utilizar, se eu quero Pearson, Kendall e Spearman, ele também aqui nessa opção aqui, ele só me dá as 3, que são as 3 mais usuais, que o SPSS dá, intervalo de confiança e etc. Né? Mas se eu não quiser Pearson, se eu quiser Spearman, no SPSS é só trocar a caixinha, né? Vamos ver aqui. Aqui, relações bivariadas, eu só peço aqui Spearman ou Kendall. Aí dou OK, ele vai me dar o resultado. Aqui no R, eu tenho que dizer que o meu método vai ser igual a Spearman, ou que o meu método vai ser igual a Kendall, que são aqui as opções que ele me dá, essas 3 opções. Aí eu só executo e ele vai me dar aqui os valores, né? Simples assim. Então, veja que se eu usasse... Como eu sei que meus dados eles são normais, eu usando Pearson, olha a diferença. Aqui eu teria uma correlação de 78. Se eu usasse Kendall, 54. É uma variação de 20%. Isso aqui é uma variação gigantesca. Né? Então, por isso que é tão importante a gente fazer o método correto para análise correta, tá? Se os meus dados fossem ordinais e eu fizesse uma Pearson, eu teria uma variação desse jeito também, uma variação, muito provavelmente teria também uma variação alta dessa forma, e que me levaria a resultados errados. Então, para cada tipo de dado, né, um tipo de análise específica. Pearson, Spearman e Kendall, e policórica se forem dados e aí seria uma outra função que a gente teria que fazer. O R ele nos permite fazer umas coisinhas mais legais, né? Então, eu posso ver aqui, ó, o tipo, as relações graficamente, então dá para ver que aqui se eu colocasse uma linha de ajuste, né, de forma geral os dados estariam bem ajustados, né? Aqui são as relações, né, gasto com saúde, gasto com lazer, então gasto com educação, com gasto de saúde, a relação, eu teria esse gráfico aqui, né? Dá para imaginar uma linha reta aqui. E só de olhar aqui eu consigo imaginar uma linha reta e eu sei que ela é uma relação positiva.
Se fosse negativa, esses dados eles estariam caindo aqui. Através desse pacote CorpPlot, a gente pode fazer vários gráficos bem bacanas também. Eu vou fazer aqui, vou mostrar. Então, eu posso ver aqui, então, as relações nesses gráficos de bolinhas. E ele me dá aqui, quando é positivo e negativo, uma escala de cores, né? Então, fica bem visual, fica bem bacana de ver. Tem várias opções, eu posso botar quadradinhos. Né? Quanto mais forte, mais positivo é, né? Se caso eu tivesse uma negativa, eles estariam em vermelho escuro. Eu posso colocar em bolinhas, em números também, né? Então, o número eu acho que fica mais bacana de ver, porque dá para ver o valor exato, né? Ele calcula aqui pra gente, né? Ah, Vitor, tá em vermelho, eu não quero. O Juno pediu para botar em preto. Como é que a gente muda? tl.color, aí eu boto aqui black. E aí ele muda para preto, né? Como é que tu sabe disso? Eu vi aqui nas funções como é que fazia. Tá? Então, sempre quando tiver dúvida em relação a uma função, simplesmente dá para apertar F1, ver as características dessa função, os valores que ela aceita, ou então olhar aí na documentação. Então, seguindo aqui, só para fazer as apresentações. Aqui, como eu falei, a gente pode cortar pelo triângulo, né? O triângulo superior, o triângulo inferior, né? Que são informações redundantes. Então, aqui também, né? Esse aqui seria um triângulo inferior com os resultados. Aqui eu tenho todas as informações que eu preciso. Tem outras formas também da gente fazer, que eu posso ir buscar só alguns valores específicos que eu quero, né? Aqui, eliminando variáveis, caso elas não fossem significativas, aqui no nosso caso todas elas são. Eu posso fazer esse outro triângulo aqui mais diferenciado, né? Que ele vai mostrar... Aqui eu estou buscando de todas as variáveis do meu conjunto de dados, todas as variáveis numéricas. Então, por exemplo, eu sei que não existe aí uma associação muito forte entre a idade da pessoa e anos de estudo, por exemplo. Sei lá, deixa eu ver o que mais aqui. Idade da pessoa e um número de filhos, né? Entretanto, essas três aqui saltam aos olhos, né? De que elas são mais fortes. Isso que é bem bacana. Que aqui a gente consegue ver todas as informações agregadas, né? Então, eu consigo ver aqui para cada variável o tipo de distribuição, né? De normalidade, então dá para mais ou menos imaginar curvas normais. Aqui eu diria que existe uma curva bimodal, mas também é considerado normal. Aqui os valores das correlações para cada variável, para cada par de variável, né? E aqui a linha de ajuste, que nem eu mostrei lá no meu PPT, né? De como é que a gente olha, né? Então, tem aqui as distribuições dos pontos entre a variável x e y e a linha de ajuste com o intervalo de confiança, que é esse valor aqui achorado para os três. Se eu tivesse 4 variáveis, eu teria aqui uma matriz 4x4. Se tivesse 5 variáveis, uma matriz 5x5. E todos esses valores aqui disponibilizados. Fica bem bacana para botar aí numa publicação, numa tese. Eu botei no meu isso daqui, na minha dissertação, né? Então fica bem, o SPSS não faz, né? Coisa assim. Então fica bem bacana da gente colocar aí nos nossos trabalhos esse tipo de gráfico, porque ele apresenta tanto o tipo de distribuição, o tipo de relação e os valores das correlações. Usa aqui o ggpairs. Tá, e se eu quisesse saber, não por valores de forma geral, mas se eu quisesse saber, fazendo uma separação das minhas observações pela profissão do indivíduo, porque eu tenho no meu bom conjunto de dados se o indivíduo, se ele é médico ou se ele é engenheiro. E aqui eu consigo observar, né? Então aqui eu tenho os valores para quem é médico e valores para quem é engenheiro. Então o laranjinha são os engenheiros e os azuis são os médicos. Dá para ver aqui as diferenças, né? Entre eles para todas as variáveis que eu tenho interesse. Depois a pessoa aí pode interpretar aí no seu trabalho. Como é que eu fiz isso? Eu só disse aqui, eu peguei esse mesmo aqui, mas eu disse que eu queria que ele colorisse de acordo com a profissão da pessoa. Tem outras opções aqui de visualização, de correlação. Eu imagino que deve ter dezenas de pacotes que nos permitem fazer esse tipo de visualização de correlação, né?
aqui comparando também a profissão da pessoa, se ela é médica ou se ela é engenheira. E é isso, a correlação tem várias opções gráficas, assim, bem bacanas para a gente ver no R, além dos gráficos de dispersão, né, como a gente viu aqui. Esse aqui eu recomendo muito a gente colocar nos nossos trabalhos, porque eu acho ele é bem completo, né? Tem aqui as linhas de ajuste, os tipos de distribuição e os valores. Então, recomendo aí para quem for fazer no futuro, fazer esse tipo de análise. Tá bom? Senão eu já passo para a regressão. Vamos para a regressão, então. Então, a regressão linear, ela é um modelo preditivo. Então, diferente da correlação, aqui eu posso estabelecer relações de causalidade. Eu posso dizer que a variação na variável y ela é causada pela variação na variável x, né? Ou na variável x, na relação na variável z, na variável w, etc. A nossa regressão pode ser simples, quando eu só tenho uma variável preditora, né? Eu só tenho um x, tentando prever um y, ou ela pode ser múltipla, quando eu tenho um y sendo previsto por vários x, né? Eu tenho x1, x2, x3, x4, x5 e assim por diante. Algumas terminologias que a gente se utiliza na regressão. A gente tem a variável de saída, que é a variável y, que é a variável que eu tenho interesse em prever. Essa é a nossa variável dependente no nosso estudo. E a variável previsora, que é o nosso x, é o nosso w, é o nosso z, né? Que é a nossa variável ou as nossas variáveis independentes no nosso estudo. Independente porque a variação delas não está dependendo da variação de outra variável. Já a variável dependente, ela tem esse nome de dependente porque a variação dela depende das outras variações. Por isso que é uma relação de causalidade, de causa e efeito. Então, eu acho que é aqui no nosso quem que pode entrar no modelo de regressão, né? Depois eu vou mostrar para vocês um bug do SPSS. A nossa variável y, ela sempre necessariamente vai ter que ser uma variável na regressão linear, tá? Na OLS, que é o que a gente normalmente se faz. Tem outros tipos, a família de regressão ela é bem grande, mas nessa que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a que normalmente se utiliza, a variável y, ela sempre vai ter que ser uma variável numérica, e ela sempre vai ter que ser uma variável contínua, e de preferência que siga uma distribuição normal, né? Ah, Vitor, eu posso fazer uma regressão de uma variável de escala Likert? Não, não pode. Não pelo menos a OLS, porque ela não é uma variável contínua, ainda que eu diga que ela é uma variável numérica, ela não é uma variável contínua, e ela também não vai seguir uma distribuição normal. Ah, o que eu faço? Senta e chata? Não, tem outras regressões da família de regressão que nos permitem fazer esse tipo de análise, né? Tem a regressão quantílica, tem a regressão multinomial, tem a regressão ordinal, tem a regressão de Cox, tem outras regressões que não são tão famosas, mas que são tão boas quanto a regressão LS, que é a regressão de Rich, tem a regressão de laço, tem a regressão elástica, enfim, existe uma família gigantesca de regressões, tanto lineares quanto não lineares, e que com certeza a gente vai encontrar dentro dessas famílias gigantescas aí a regressão que melhor se adequa aos nossos dados ou ao nosso interesse de pesquisa. Tá? Eu vou mostrar o LS, que é, eu diria que 99% dos trabalhos, 90% dos trabalhos fazem a OLS, mesmo quando não deveriam estar fazendo a OLS, eles fazem a OLS porque não conhecem as outras, ou porque o editor pediu a OLS, porque, sei lá, às vezes fazer a outra, o que é a OLS? É métodos mínimos quadrados ordinários, sei lá, porque o editor desconhece as outras também, pode acontecer. E o que essa regressão ela faz? Ela busca o melhor ajuste para um conjunto de dados, a fim de minimizar as diferenças entre os valores previstos e os valores observados. O que isso quer dizer na prática? Deixa eu ver aqui. O que a regressão ela busca? Ela busca criar essa melhor linha de ajuste aqui para prever os nossos dados, né? Aqui eu coloquei essa linha de ajuste aqui no olho, né? Mas na regressão ela vai tentar localizar a melhor posição para essa linha de ajuste aqui, para tentar
prever com uma melhor qualidade aqui a distribuição dos dados. Então, eu vou ter um X tentando prever um Y. Então, se eu souber o valor de X, será que eu consigo descobrir o valor de Y? É isso que a regressão tenta fazer. E através disso, a gente consegue ir atrás da nossa inferência e relação de causalidade. Então, essa aqui é a fórmula da regressão, tá? Eu falei que não ia ter muita fórmula, mas isso aqui eu acho que é importante a gente ter. Então, eu vou ter um Y, que ele vai ser um valor previsto, né? Que é o que eu quero descobrir. Ainda que eu já tenha esse valor, né? A regressão, ela nada mais é do que uma técnica de machine learning. A gente já entra aqui em machine learning quando eu já tenho um Y previamente nos meus dados. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar prever esse Y que eu já tenho nos meus dados com base em X, em W e em Zs, e eu vou depois tentar comparar se o meu modelo consegue prever ou não esse Y. Então, eu posso comparar entre o valor previsto e o valor observado inicialmente para ver se o meu modelo consegue prever esse valor ou não. E aí eu consigo, através disso, extrair estatísticas de erro e comparar se o meu modelo é bom ou não. Então, eu tenho esse meu Y, que é o que eu quero prever, que é a nossa variável dependente. Então, sei lá, no estudo do Thiago aqui, era o número de mortes por Covid. Ele queria prever o número de mortes por Covid com bases em vários X e Ws e Zs, que eram índices de educação. A gente sempre vai ter aqui um intercepto, que ela é uma constante no nosso modelo, né? Que ela nada mais é do que ela nos ajuda a ajustar os nossos dados. Isso aqui é a constante. Para quem se lembra aí do ensino fundamental e ensino médio, a gente via o modelo linear, a gente já fazia regressões, que era o y igual a abx mais, né, sei lá, outros valores. Né? Estão me mandando mensagem aqui, mas depois eu vejo. Que a gente já fazia um modelo de regressão, que nada mais é do que esse daqui, né? Que a gente queria plotar gráfico, pontinhos no nosso plano cartesiano de forma linear. Então, a gente tinha o nosso C no nosso modelo linear lá no ensino fundamental, nossa constante, que agora a gente vai chamar de intercepto, mas é a mesma coisa, e a gente vai ter um valor de um coeficiente, que aqui eu vou chamar de B1, que esse valor vai ser calculado, e a gente vai ter o valor da variável x1, né? Então, sei lá, investimento em marketing, prevendo vendas. Então, eu vou ter um intercepto, que vai ser calculado pelo modelo, a gente vai ter um coeficiente, que também vai ser calculado pelo modelo, e a gente vai ter aqui o valor da nossa variável x1. Então, tendo esses dois valores aqui, o intercepto e o coeficiente, eu multiplico esse meu coeficiente pelo valor da observação que eu tenho lá, eu vou chegar a um resultado, obviamente a gente vai ter um erro associado, mas esse erro a gente não sabe qual é. E eu consigo prever, então, o valor de y. Então, aí eu pego esse valor de y que eu previ e eu comparo com o valor de y real. E com isso aí eu consigo calcular os meus erros, né? Então, aqui um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho R$350 investido em marketing, e eu sei que esses R$350 naquele mês ou naquele dia me levaram a umas vendas de 500. Eu não sei se todo esse meu investimento aqui causou essas minhas vendas, mas eu tenho essas informações, né? Vamos supor que esse aqui é o meu conjunto de dados. Eu tenho observação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu vou ter aqui calculado pelo modelo, por exemplo, que eu vou ter um intercepto de 100 o quê? R$100. E um B1, que vai ser esse meu valor do meu coeficiente igual a 1. Isso aqui só para facilitar. Né? Então, meu Y1 nada mais é do que vai ser 100, que é meu intercepto, mais 1 vezes 350, 1, que é esse meu coeficiente do modelo, não tem que me preocupar. Esse 350 nada mais é do que meu investimento em marketing, e aí eu vou chegar num valor de 450. Só que meu valor não foi 450, meu valor foi 500. Então, o que eu faço? Eu faço essa diferença e elevo ao quadrado. E depois eu somo essa aqui é o meu valor previsto, né? E eu somo essa diferença a quadrática, que aí eu vou calcular meu mean square error, que é uma medida de erro do meu modelo, né? Então, somando toda essa galera aqui, fazendo esse mesmo processo aqui e dividindo por 7, por causa que é a média, eu chego aí num erro médio quadrado de R$1.657. E aí eu tenho essa medida de erro aqui que eu posso avaliar se meu modelo ele é bom ou não.
E eu tenho aqui, eu botei também outras medidas de erros que são normalmente utilizados, o RMC, o MAI e o MAP. Também são interessantes a gente não precisa se preocupar com nada disso, porque o software calcula para a gente. Então, só para dizer de onde é que vem e como é que funciona se eu tivesse outras variáveis aqui que eu estivesse tentando prever o valor de vendas, eu simplesmente colocaria um mais aqui e colocaria mais, abre parênteses, o valor do coeficiente vezes o valor da minha observação, né? E aí eu construiria um modelo de regressão múltipla. E é assim que a gente faz a regressão, né? Obviamente o software faz para a gente. Alguma dúvida? Não? Vou continuar então. Ô, Vitor, Oi. Queria explicar melhor a questão da variável de controle. Olha, eu nunca usei variável de controle, mas ela normalmente vai ser uma variável que ela vai tentar... o que acontece? Às vezes essa variação que a gente está verificando, ela se dá em relação a uma outra variação de uma outra variável que não está originalmente no modelo. Tá? Então, aí a gente vai ter essa variável de controle, pode ser uma variável categórica, pode ser uma variável contínua, que ela vai intermediar essa relação. Então, às vezes essa relação aqui ela não está tão óbvia como aqui, mas ela vai estar óbvia quando a gente leva em consideração uma outra terceira variável, que ela não vai impactar diretamente aqui na minha previsão, mas ela vai levar em consideração o que acontece com essa variável aqui, quando essa variável de controle, por exemplo, é sim, ou quando ela é não, por exemplo, né? Então, ela vai controlar, tem o controle e a mediação, esse tipo de relação. Elas são bem importantes, né? Quando a gente está rodando modelos que consideram, por exemplo, que precisam considerar como controle as características da empresa. Então, pode ser que aquela predição ela tenha muito mais uma relação com o porte ou com alguma coisa assim. E aí eu coloco a variável de controle para evitar que aquela previsão dê um resultado que, na verdade, pode estar muito mais relacionado ao porte da empresa do que a relação que eu estou tentando prever. Eu só pedi para te explicar para a gente poder explorar um pouco mais, porque eu acho que isso é importante também. Vocês sabem que as minhas perguntas são nesse sentido, né? Sim. Eu nunca acabei utilizando, então eu não botei nos slides aqui. Mas ela acaba sendo, quando a Aurora falou, ela acaba fazendo porque às vezes essa relação aqui ela não está óbvia, mas ela só está óbvia quando a gente leva em relação a uma terceira variável, que aí no caso seria porte. E ela vai fazer essa relação para esses valores aqui, né? Acho que por isso é bom para o pessoal saber, assim, que às vezes num artigo vocês vão ver várias equações, né? Então, o cara rodou a primeira vez assim direto, não deu, depois ele incluiu uma determinada variável na fórmula, né, como na equação para controle, colocou uma segunda variável e aí ele teve melhor resultado. Então, a gente vai colocando, dos 3 modelos, o que rodou melhor foi o terceiro, ou foi o segundo. Então, a gente consegue explicar bem que, bom, existe uma previsão considerando tal relação, tempo de atividade da empresa, por exemplo, que o Carlos colocou aqui, como uma variável de controle. E por isso que vocês vão ver muito seguido em artigos que usam regressão essa situação. E Aurora, só complementando, eu estava lendo os textos da aula de amanhã de gestão da inovação, e aí, ele explica quais variáveis de controle ele usou, e aí outro exemplo aqui é o número de gerações que uma empresa familiar já passou, se está na primeira geração, se está na segunda, enfim, eles acabam dando alguns exemplos, né? Variável de controle normalmente acaba sendo uma variável categórica, porque daí eu tenho porte, eu tenho gerações, mas pode ser numérica também. Então, seguindo aqui, para a gente entender melhor essa parte dos resíduos da regressão, né? Vamos supor aqui que eu tenho essa distribuição aqui dos meus pontos, né, em relação ao investimento em marketing e vendas. Aqui, no caso,
na regressão, a nossa variável dependente, ela sempre vai estar no eixo Y. E a nossa variável independente, quando é só uma, a gente consegue fazer esse tipo de gráfico, mas quando ela é mais de uma, já não dá, teria que ser um gráfico 3D, 4D, enfim. E aí, depois do 3D, já não tem mais como ver, né? Então, normalmente até se usa os resíduos ou os valores previstos. Mas aqui, no caso, vamos supor que a gente tem aqui investimento em marketing e vendas e a gente tem esse tipo de relação aqui da distribuição das nossas observações. Então, dá para verificar que é uma relação positiva, né? Entre as duas variáveis, mas ela não é completamente perfeita. Vamos supor que aí eu fiz a minha regressão e aí eu coloquei minha linha de ajuste. Essa diferença entre o meu valor observado e o valor previsto, que é o valor previsto seria o valor que estaria aqui dentro como é que eu posso dizer? Dentro dessa linha de ajuste aqui, a gente chama de resíduo, né? Que é essa diferença aqui em vermelho, né? Que vocês conseguem ver aqui entre os valores observados, que são os meus pontos, e os meus valores previstos, que são os valores que seriam previstos dentro dessa linha aqui de ajuste da regressão, né? E a regressão ela tem método de OLS, ela tem uma característica muito interessante que acontece. Se a gente pode ver aqui que existem alguns resíduos, os resíduos é justamente essa diferença entre os valores previstos e os valores observados, né? Se a gente somar esses valores aqui, que são alguns resíduos vão ser positivos, ou seja, a diferença, esses meus valores observados eles vão ser maiores do que meus valores previstos e alguns vão ser negativos. Se a gente somar essa diferença aqui, somar tudo aqui, vai dar zero. Sempre vai dar zero. Talvez aqui no meu caso não dê zero por causa que eu fiz no olho, né? Mas se a gente fizer esse modelo, a gente sempre vai dar zero. Então o que se faz? Se leva ao quadrado. Para quê? Para se levar ao quadrado. Para que esses valores negativos aqui fiquem positivos e aí a gente tem uma soma que não... Então, isso que eu acabei de falar. Ela vai selecionar, então, a melhor linha de ajuste, né? A fim de minimizar os resíduos, mas, obviamente, sempre vai ter algum resíduo, porque não existem relações linearmente perfeitas, só se a gente estiver comparando uma variável com ela mesma. E aqui, esses resíduos aqui vão nos dar o nosso ajuste do nosso modelo. Quanto mais ajuste, menor são os nossos resíduos. A regressão, diferente da correlação, ela tem uma grande quantidade de pré-requisitos e pressupostos que a gente tem que atender, né? A gente vai ver como é que a gente atende eles depois no SPSS. Então, o tamanho da amostra, preferencialmente a gente tem que ter um mínimo de 10 casos para cada variável previsora. Então, se eu tenho aí 10 variáveis que eu quero colocar no meu modelo, eu tenho que ter no mínimo 100 casos, né? No mínimo, né, ideal que seria normalmente quanto mais melhor, né, em termos de observações, mas não dá para querer prever um valor na variável y com 20 observações, sendo que eu tenho 10 variáveis previsoras, tá? Vai criar um problema no modelo. A ausência de outliers, a gente já viu o que são os outliers na primeira aula que eu falei, né? Mas é importante a gente verificar se existem outliers. A variável de saída, então, nossa variável y ela deve seguir uma distribuição normal. Tanto esse quanto esse, eles podem ser aqui questionados. Talvez ela não precise seguir uma distribuição normal se eu tenho uma grande amostra, mas eles dirão o que é uma grande amostra, ninguém define. E qualquer tipo de definição é subjetiva. E outliers também é uma questão muito do pesquisador, se ele quer manter ou não o outlier no modelo. Então, esses dois que estão com asterisco aqui, eles podem ser negligenciados se a gente tiver grandes amostras. A ausência de multicolinearidade entre as variáveis previsoras, então, entre os meus x's e z's e w's, eles não podem estar fortemente correlacionados entre eles, então isso que é a multicolinearidade, quando as variáveis previsoras elas são fortemente correlacionadas. O que é fortemente correlacionados? Aqui se utiliza normalmente valores acima de 0,9, né, de 90%, então você tem duas variáveis previsoras que elas têm uma correlação de 0,95, o ideal é que ou a gente faça uma análise fatorial, para reduzir para uma única variável, ou então que a gente tire uma dessas variáveis do modelo, porque elas vão criar problemas dentro do nosso modelo depois, porque essas duas são, na prática, quase que a mesma coisa. Homocedaticidade, então, que é a variância entre os resíduos deve ser constante,
A gente vai ver que é uma homocedaticidade daqui a pouquinho, mas também é um pré-requisito muito importante, que quase sempre é negligenciado. A ausência de autocorrelação entre os resíduos, eu estou falando bastante dos resíduos, porque muitos dos pré-requisitos estão relacionados aos resíduos. Resíduos é essa diferença aqui, né? Em vermelho. E os erros devem estar distribuídos normalmente, ou seja, sem nenhum tipo de concentração. A gente tem que fazer um teste de normalidade para os erros. Então, como é que a gente faz a regressão aqui no SPSS? Deixa eu fechar isso daqui, eu não quero mais. Também é bem fácil. A gente vem analisar, em vez de correlacionar, a gente tem aqui regressão. E aqui o SPSS já tem, até como eu falei, ele tem vários tipos de regressões, né? Ele até que é bem completinho em termos de regressão linear. Tem a linear, que é o que a gente vai fazer, tem a curva de estimação, tem a logística binária. Foi a vez do Vitor travar agora? Linear. Então, a regressão linear, como é que a gente faz, né? Então, eu cliquei. Tá instável, mas acho que tá indo. Então, eu cliquei aqui na caixinha da regressão, e aí aqui eu tenho minhas variáveis, e aqui eu tenho a minha variável dependente, que eu tenho que colocar minhas variáveis independentes. Qual é a minha variável dependente desse meu estudo? Eu quero prever gastos com educação. Essa aqui, então eu coloco aqui gastos com educação na caixinha da variável dependente, e eu quero prever com base nos gastos de saúde e gastos de lazer. Será que se eu souber os gastos de lazer de um indivíduo e os gastos de saúde, eu consigo saber os gastos de educação dele? Ou seja, será que existe alguma relação entre gastos de saúde e gastos de lazer com a educação? Não sei, vamos ver. E aí eu venho aqui, além disso, eu poderia já dar OK, mas isso seria uma resposta incompleta. Eu tenho que pedir mais algumas estatísticas, né? Então, eu tenho que pedir a estatística do R² ajustado, já vamos falar o que é isso. É interessante a gente pedir as estatísticas descritivas, as correlações, diagnóstico de linearidade, para a gente saber se existe multicolinearidade entre as nossas variáveis, o Derby-Watson para saber se existe autocorrelação nos resíduos, e diagnóstico por causa para a gente saber se existe aí outliers. Além disso, é interessante a gente pedir aqui o gráfico de homocedaticidade, então a gente coloca aqui os valores padronizados preditos na variável, na variável x, e os valores padronizados e os resíduos observados na variável y, para pedir aqui o gráfico de homocedaticidade. O ideal seria um teste, mas o SPSS não se contentar com o gráfico, e eu posso pedir aqui um histograma e um gráfico de normalidade dos resíduos para atender o pré-requisito. Então, se vocês forem ver aqui no SPSS, eu mostro cada um deles e para que servem cada uma dessas coisas que eu acabei pedindo aqui nos meus resultados, são os pré-requisitos que eu coloquei aqui nesse slide aqui. Né? Então, tem aqui a avaliação do modelo, né? Se o meu modelo é bom ou não, ausência de multicolinearidade, ausência de autocorrelação, outliers, 3 desvios padrão, porque 3, como a gente viu na primeira aula, 3 desvios padrões normalmente contemplam mais de 99% dos dados. E aqui eu peço, então, o gráfico de homocedaticidade, heterocedaticidade, e o gráfico de normalidade dos resíduos. É isso. Eu posso pedir outras coisas também aqui, a distância de Mahalanobis, para calcular outliers multivariados, a distância de Cook, que também é bem legal, vou falar mais sobre ela depois. Mas, por enquanto, é só isso que a gente quer. E aí eu vou dar OK. E ele nos dá aqui o resultado. Então, aqui ele vai nos dar a estatística descritiva, a média e o desvio padrão dos dados. Casos. Ele vai nos dar aqui já a tabelinha de correlação, que nem a gente viu lá em correlação, então aqui ele também nos dá aqui as correlações, são os mesmos valores que a gente pediu antes. Aqui ele vai nos dar um resuminho do modelo, e aqui que é onde a gente realmente se interessa em ver se o nosso modelo é bom ou não. Então aqui ele vai nos dar o que a gente se interessa aqui em ver, que é a estatística do R². R² ele avalia a performance, o desempenho do nosso modelo em termos de quanto que a variação nas nossas variáveis independentes conseguem prever a variação na nossa variável dependente, né? Então, ela é um valor que varia entre 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o nosso modelo. Quanto mais próximo de 0, pior é o nosso modelo.
Então, aqui a gente atingiu 0,65, ou seja, o nosso modelo consegue explicar 65% da variação da variável y, da variável de gastos com educação, com base nessas duas variáveis que a gente colocou no modelo. Ele é um modelo bem bom, na verdade. Estado também, que nada mais é que um ajuste do que esse R quadrado para a quantidade de variáveis que a gente tem no nosso modelo. Porque quanto mais variáveis a gente vai colocando no modelo, melhor tende a ser o desempenho desse modelo. Só que esse melhora no desempenho pode ser tanto porque ele de fato consegue prever, como ele simplesmente está melhorando por uma aleatoriedade, que nem a gente viu lá nas correlações, né? Por uma mera sorte, por uma mera chance. Então ele faz esse ajuste, né? Esse ajuste sempre vai ser então um pouquinho menor que o R quadrado, mas ele faz esse ajuste para a gente, para a quantidade de variáveis que a gente tem no nosso modelo, para evitar aí que tenham variáveis que estejam só prevendo devido a uma aleatoriedade. Então aqui a gente tem as estatísticas do erro, a gente vai ter aqui, ele também vai fazer uma ANOVA para o gasto de liberdade, etc. Ele vai fazer uma ANOVA para a gente, né? A ANOVA, então, ela vai fazer uma hipótese alternativa de que se esse nosso modelo que a gente construiu, ele é melhor do que um modelo sem nenhuma previsor, né? Ou seja, se esse nosso modelo consegue prever melhor do que um modelo que se não tivesse nenhuma variável independente. Como é que seria um modelo sem nenhuma variável dependente? Seria, deixa eu mostrar aqui para vocês, seria um modelo que prevê a média, sempre. Então, aqui, em vez dessa linhazinha aqui, ela tá com essa inclinação, ela simplesmente estaria tentando prever a média. Ela seria uma linha assim, deixa eu ver se eu consigo colocar. Seria uma variável, sei lá, vamos dizer que a média está aqui. Ela seria uma linha que sempre estivesse tentando prever a média. Será que essa linha aqui tenta sempre prever a média, né, e sabendo a média eu também consigo calcular os resíduos, ela é melhor ou pior do que essa linha aqui que tenta prever aí uma relação linear entre as variáveis, né? Se ela for melhor, se esse daqui for melhor do que a linha média, então o nosso modelo ele vai ser estatisticamente significativo na ANOVA que a gente fizer. Se não, se a média, ou se a média for melhor, ou se ela prever igual, tão bem quanto, vai ser estatisticamente significativo. Existe aí uma forte relação entre o R quadrado e a ANOVA, aqui nesse caso, né? Porque se não for estatisticamente significativo, o R quadrado vai ser muito baixo, né? Porque nosso modelo não vai ser capaz de prever. Se for estatisticamente significativa essa relação, nosso R quadrado tem que ser maior, né? Normalmente o que a gente está interessado em ver é esse R quadrado aqui no nosso modelo. Como é que a gente chega nesse R quadrado? É bem simples. Porque eu tenho aqui o meu modelo base, vamos dizer assim, o nosso baseline modelo, que seria prever pela média. O que eu faço? Eu pego esse valor aqui dos resíduos do erro da média, eu somo esse erro, elevo ao quadrado, diminuo pelo erro do modelo linear que eu construí, e divido pelo modelo da média de novo. Eu chego sempre num valor entre 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor esse modelo. O que seria se esse modelo aqui conseguisse prever perfeitamente, né? Como é um menos o outro dividido pelo próprio valor. Se esse modelo aqui prevesse perfeitamente, ele seria 0. Seria o modelo médio dividido pelo modelo médio, a gente chegaria a 1. Né? Que é por isso que ele sempre varia entre 0 a 1. Mas isso é só a matemática de como é que ele chega nesse valor aqui. A gente tem aqui, então, o Durbin-Watson, né, que é para calcular, deixa eu chegar aqui, para calcular a autocorrelação dos resíduos. Então, aqui tem tudo que eu acabei de falar, né, para calcular a autocorrelação dos resíduos, que é um pré-requisito, que ou seja, será que os resíduos estão correlacionados fortemente, né. Então, aqui a gente está interessado em valores próximos a 2, preferencialmente valores entre 1,5 e 2,5. Se a gente tem valores entre 1,5 e 2,5, eles são considerados não autocorrelacionados. Esse é um pré-requisito aí da regressão, fazer esse Durbin-Watson e chegar num valor próximo de 2. Se eu tiver um valor aqui 3, 4, quer dizer que nossos resíduos estão fortemente correlacionados e a regressão OLS ela não é adequada para os nossos dados. A gente teria que ir para uma outra tipo de regressão.
Tá? Então, isso aqui é como a gente faz a avaliação desse pré-requisito. Aqui é a nova, né? Então, o que eu acabei de falar da nova, que ela avalia o nosso modelo que a gente acabou de construir com um modelo que calculasse, que tentasse prever tudo pela média. Se for significativo, quer dizer que eles são diferentes. E aí a gente já sabe que o nosso modelo é melhor, porque o R quadrado ele é relativamente alto. Né? Então, aqui é a nova. Aqui a gente vai ter os coeficientes também, que é super interessante a gente analisar. Então, aqui a gente vai ter os valores da constante, que é o nosso intercepto. A gente pode verificar aqui que o nosso intercepto, nesse caso, ele não é significativo. O que isso quer dizer? Que o intercepto ele só nos faz o ajuste do modelo, é a linha de por onde que o modelo vai começar. Quando ele não é significativo, quer dizer que o modelo deveria começar pela origem, ou seja, pelo valor zero. Quer dizer que essa reta ela passa pela origem. É só isso, a gente não precisa perder muito tempo aqui no intercepto. Mas aqui eu tenho então os coeficientes gastos de saúde e gastos com lazer, né? Então a gente vai ter aqui o valor da constante, né? Que nada mais é do que aquele valor deixa eu mostrar aqui no modelo de regressão, que é esse valor da constante. Cadê? Aqui, ele nada mais é do que o B1. Né? Então, se eu tentasse prever os gastos de saúde, eu começaria com 0,488. Aqui eu tenho o valor de erro. Eu posso verificar tanto um valor na sua escala original como na sua escala padronizada. A padronizada é mais interessante quando a gente quer comparar variáveis e saber qual dela prevê melhor. Então, aqui no caso, o gasto de saúde ela prevê melhor do que o gasto de lazer. Né? Até por isso que o valor da estatística T aqui é maior. 5.7 é maior que 4.1 e a gente verifica aqui pelos coeficientes padronizados. Padronizados é que nem a gente fez na outra aula de processo de padronização dos valores para colocar eles dentro da mesma escala. Então, eu sei aqui que o B0 ele é 0, porque a minha constante ela não é significativa. O meu B1 ele é 4.88, aqui para gastos de saúde. O meu X1 vai ser o próprio valor da observação. Uma observação aqui no valor de 3, então fica 3 vezes 4.88 mais 0. Então, se eu faço aí a matemática, eu descubro aí mais ou menos qual é o meu valor previsto. Isso, obviamente, para uma regressão simples, mas aqui a gente teria o B1 e o B2, porque a gente tem gastos com saúde e gastos com lazer. A gente vai ter aqui, então, o valor da estatística T, né? Se for maior ou se for maior do que 1.96, quer dizer que ela é significativa. Isso quer dizer que essa variável ela é importante para o modelo no processo de previsão, ou seja, eu não posso tirar essa variável do meu modelo por causa que ela ajuda o modelo a prever a variação na variável y. Que a gente tem interesse. Então, se isso aqui não fosse significativo, quer dizer que essa variável aqui, ela não está me ajudando a prever. Eu posso simplesmente tirar ela do modelo. Nesse caso, como ela é significativa, então eu tenho que manter ela no meu modelo, porque ela me ajuda a manter, me ajuda a prever. Como é que eu sei? Porque é um valor menor do que o nosso alfa aqui, que a gente determina de 5%. Né? O valor correto é 8 vezes 10 na menos 8, é um valor bem pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo colocar em notação aqui. Não consigo. E a mesma coisa para o gasto de lazer, ele também é significativo. Ele vai nos dar aqui a tolerância e o valor de VIF, né, de inflação, que é para a gente determinar se, se existe multicolinearidade. Então, a tolerância, o ideal é que ela fique em valores maiores do que 0.1 e o VIF ela tem que ficar em valores até 10. Né? Então, se tiver 11, 12 aqui eu vou ter problemas de multicolinearidade e se eu tiver valores muito baixos aqui eu também vou ter problemas de multicolinearidade. Nesse caso, eu não tive problemas de multicolinearidade, eu posso prosseguir com a minha análise da minha regressão. Então, essa tabela aqui é super importante, porque a gente consegue ver quais variáveis possuem relação com a nossa variável y, que no caso é gastos com educação, e eu também consigo verificar aqui se existe ou não multicolinearidade. Aqui ele até faz o diagnóstico de multicolinearidade, e aqui nos diagnósticos por caso ele vai nos dizer se existem outliers com base no resíduo.
dá para ver, aqui são valores padronizados, né? Então, valores acima de 3 são considerados outliers. Dá para ver aqui que eu tenho 2 outliers, o caso 52 e o caso 67, porque eles possuem aqui um valor, um valor aqui maior do que 3, que é o que normalmente se utiliza para cálculo de outlier, dentro da estatística dos resíduos. Então, se eu quiser, eu posso eliminar aqui do meu modelo essas duas variáveis, e ao eliminar, eu vou melhorar a minha linha de ajuste. Eu tendo a melhorar a minha linha de ajuste, consequentemente, eu consigo melhorar esse meu valor de R quadrado, eliminando essas duas variáveis aqui, essas duas observações. Porque os valores delas, o valor previsto, está se distanciando muito do valor observado, né? Mas, obviamente, é uma questão de decisão aí do pesquisador, se ele vai eliminar ou não. Aqui, então, a gente tem aqui a curva normal para os resíduos, para o pressuposto de normalidade dos resíduos, né? Então, dá para ver que ela segue uma empiricamente olhando, parece que ela segue, de fato, uma curva normal. Então, o SPSS aqui, ele não nos dá a estatística do teste Shapiro-Wilk para a gente verificar a normalidade, mas, batendo o olho, parece que sim, ela segue uma curva normal. Aqui ele vai me dar o gráfico QQ, que ele vai me dar aqui a proporção acumulativa, né? Ele também nos ajuda a verificar a normalidade. Então, quanto mais próximo dessa linha aqui de ajuste as observações estiverem, maior a probabilidade da curva dos nossos resíduos seguirem uma normalidade. Veja que aqui ele tem uma certa variação, né? Mas mesmo assim, parece que segue uma normal. Tem um grande desvio. E aqui é o gráfico para nos ajudar a verificar a homocedasticidade, né? Ou melhor dizendo, a gente quer verificar se os nossos dados são homocedásticos ou não. O ideal é que eles sejam. Como é que eu verifico? Eu quero ver se quando o x, a variável, os meus valores predistos e os meus valores padronizados, quando eles variam, se existe algum tipo de tendência nessa variação. Que existe essa tendência ou não, olhando pelo tipo de distribuição que eles se dão aqui dentro desse gráfico. A gente espera que esse tipo de distribuição se dê mais ou menos de forma uniforme, não exista nenhum tipo de tendência aqui dentro, né? A gente espera que a gente encontre aqui pelo SPSS, que ele só nos dá essa opção gráfica, ele só nos permite olhar graficamente, né? Não tem o teste Brasil não paga, para a gente verificar, fazer um teste de hipótese em relação à homocedasticidade, mas a gente espera verificar aqui uma distribuição mais ou menos em formato de um quadrado, de um retângulo da distribuição desses pontos. Se a gente tiver distribuições em formato de cone, por exemplo, isso quer dizer que existe uma grande tendência dos dados se concentrarem aqui e uma pequena probabilidade deles se concentrarem aqui. Isso nos leva à conclusão de que os dados não são homocedásticos, que eles são heterocedásticos, né? Então aqui mais ou menos dá para ver não dá para ver nenhum tipo de tendência da distribuição dos dados em formato de cone, mas ainda assim é muito subjetivo, porque aqui parece que tem uma maior concentração do que deveria, mas ainda assim é muito difícil da gente ver graficamente. E regressão é isso. Alguma dúvida? Aqui é tudo que eu falei. Então, por exemplo, eu vi aqui que o caso 52 e o caso 67 são outliers. Se eu quisesse excluir eles da minha análise, né, para ver como é que ficariam aqui os meus dados. Então, é o caso 52 e 67, né? Então, eu venho aqui no 52 e eu vou eliminar. E o 67 agora vira 66 e eu vou eliminar também. E aí eu vou refazer a minha regressão. Vou dar OK. Vamos ver se melhorou ou não meus resultados. Agora ele está dizendo que o caso 96 é um outlier, mas vamos ver aqui. Ó, foi para 69, melhorou. Vamos tirar aqui o caso 96. Sai. Aqui. 96. Vou refazer minha regressão. Cadê? 71. Ele melhorou de novo. Porque esses valores, essas observações que eu acabei tirando,
Deixa eu ver se eu consigo mostrar graficamente aqui para vocês. Vamos supor que aqui são minhas observações, e esse caso 69 que eu acabei tirando, o que ele está fazendo com o meu modelo? Em vez de estar aqui, vamos supor que isso aqui seja 69, ele está aqui, ó. E o meu resíduo, ele acaba sendo todo esse valor aqui. Como é tudo isso aqui, em vez de ter uma reta igual a essa daqui, ele está forçando a minha reta a ir um pouco mais para baixo, aqui. E ao forçar a minha reta a ir um pouco mais para baixo, ela aumenta o erro em relação aos outros valores. E ao tirar ele, eu removo esse resíduo e a minha reta consegue se ajustar melhor. É esse o processo que eu estou fazendo ao retirar aquele outlier. E aí, por isso que o nosso R² melhora e o nosso erro diminui. Acho que eu tenho aqui nos meus slides sobre isso. Exato, aqui ó, melhorou 6,1%. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que já está acabando a aula. Mas e se eu quisesse colocar uma variável categórica aqui no meu modelo, né? Então, se eu quisesse colocar o relacionamento dentro do meu modelo. Então, eu venho aqui, vou refazer a minha regressão e eu vou colocar aqui relacionamento. O relacionamento é uma variável categórica. A princípio, o SPSS faz e ele vai nos dar aqui o resultado. Vejo que aqui não melhorou em nada, porque essa variável não é importante. E aqui ele vai nos dar os coeficientes para essa variável. Mas isso aqui, na verdade, é um erro do SPSS. O SPSS, por mais que essa variável esteja devidamente categorizada, ele entende essa variável no modelo de regressão linear como uma variável numérica. Ele não considera ela como uma variável categórica, de fato. Então, ele está interpretando isso aqui como se fosse uma variável numérica, e ela não é uma variável categórica. Eu tenho aqui os valores 1, 2 e 3, né? Ou 1, 2, eu acho que não sei se eu tenho 3, mas não importa. Eu queria que ele interpretasse ela como uma variável categórica, e ele não está, ele está interpretando como se fosse um valor numérico. Isso aqui é um erro do SPSS. Se a gente colocar isso aqui, simplesmente jogar essa variável assim dessa forma, o SPSS vai cometer esse erro e vai criar um problema no nosso modelo. Como é que a gente arruma isso dentro do SPSS? Isso aqui eu descobri quando eu fiz a minha dissertação, eu tinha uma variável categórica no meu modelo, e aí eu fiz no SPSS e eu cheguei a um resultado parecido com esse. E aí, quando eu fui refazer minhas análises no R, os meus resultados estavam diferentes. E aí, por que está diferente? Não deveria. E aí eu fui estudar o porquê dessa diferença, e a diferença se dá justamente por causa que a minha variável categórica, o SPSS está considerando como numérica. E o R, ele já tem por default esse processo de categorização da variável categórica, né? No caso, dentro do modelo. E por isso que se dá essa diferença. Aqui está errado o jeito que o SPSS faz. Como é que a gente arruma isso? Eu vou ter que criar variáveis dicotômicas para cada categoria aqui da minha variável categórica, que eu já fiz, né? Então, eu tenho aqui a opção divorciado, sim ou não. Opção solteiro, sim ou não. Opção casado, sim ou não. Opção viúvo, sim ou não. Essas são, são do que as categorias que eu tenho aqui dentro da minha variável categórica. Então, eu estou fazendo um processo de dicotomização. A gente chama isso de on-hot encoding em estatística, em ciências de dados, né? Eu categorizo ela em cada categoria aqui, eu vou criar uma nova variável dicotômica, sim ou não. E agora sim, se eu fizer a minha regressão linear, eu vou jogar isso aqui para fora, porque isso não me serve, e eu vou colocar aqui divorciado, solteiro, casado ou viúvo, sims ou nãos, e eu vou dar OK, e agora sim ele vai me dar o modelo de forma correta. Vejam que para cada uma ele vai criar uma nova observação, um novo valor, e cada uma vai receber aí um coeficiente associado. Ele suprime uma delas, porque, no caso aqui eu coloquei 4 categorias, ele só mostra 3, porque uma delas vai ser a opção não, não, não e não. Então, se a pessoa ela é divorciada, ela não é solteira, ela não é casada, ela não é viúva. E a mesma coisa, se ela é solteira, ela não é divorciada, ela não é casada e ela não é viúva. Mas eu não preciso das 4, porque se eu tiver 3, uma delas vai ser a negação das outras, né? Então eu não preciso de divorciado. Se eu souber solteiro, casado e viúvo, eu sei que se ele é divorciado ou não. Porque se essas 3 aqui forem não, essa aqui é 1. Então, aqui, para simplificar, ele só bota 3, mas ele está levando em consideração. Uma delas vai ser a variável de referência. SPSS é isso, gente. Alguma dúvida?
princípio, não. Então, 10 minutos aí para eu mostrar no R. Isso aí. No R é bem simples também de fazer a regressão. Não tem muito mistério. Então, eu vou importar aqui meus dados. Eu vou criar um novo conjunto de dados só com as 3 variáveis que eu tenho. Vai ser a variável aqui, gasto com saúde, gasto com lazer e gasto com educação. Eu vou fazer o meu modelo. Para o R, para fazer o modelo, eu vou chamar a função LM, função básica do R, que é Linear Model. E aí eu vou dizer que eu quero prever gastos com a educação, esse tiozinho aqui é o sinal de atribuição de previsão, em relação a todas as outras variáveis. Em relação a todas as variáveis, quais as outras duas? E para isso eu coloco um pontinho. O pontinho está dizendo para o R que eu quero todas as outras. Do meu conjunto de dados, que se chama dados 2. Eu só vou dar um Enter aqui, ele vai criar o modelo, né? Eu pedi para ele salvar esse modelo num novo conjunto de dados, que eu vou chamar de reg, e aí eu vou pegar a summary reg, e ele vai me dar aqui os resultados, que nem ele dá no SPSS. Então eu vou ter um intercepto, o intercepto não é significativo, eu vou ter gastos com saúde, gastos com lazer, eu vou ter aqui o valor da ANOVA, eu vou ter aqui o valor do R quadrado e do R quadrado ajustado, eu vou ter aqui os meus resíduos, meus graus de liberdade, etc. Eu vou interpretar da mesma forma que eu me interpreto no SPSS. Se eu quiser aqui meus coeficientes padronizados, então eu posso pegar os coeficientes padronizados também para construir o modelo, né? Eu posso pegar aqui os coeficientes normais, em vez dos padronizados normais. Meu intervalo de confiança com meus coeficientes, né, de 5%. Então, eu sei que esse valor aqui, ele está em um intervalo de confiança de 95% entre 0,65 e 0,31. Aqui eu tenho todos os valores que eu posso pegar aqui, né, do meu modelo REG, que foi como eu chamei. Eu posso pegar aqui os resíduos, para cada observação eu vou ter um resíduo, que é essa diferença entre o valor previsto e o valor observado. Eu posso fazer um gráfico aqui que o SPSS não faz, que é muito bonito também, que ele resume vários pré-requisitos. Então, aqui ele vai verificar a linearidade dos meus dados, esse primeiro quadrante aqui. Veja que aqui ele já está mostrando que o caso 98, 52 e 67 possivelmente são casos problemáticos, que nem eu acabei vendo lá no SPSS, né? Ele vai dar aqui o gráfico QQ, que é para verificar a normalidade também, que nem a gente viu no SPSS. Aqui ele vai me dar o gráfico já de homoceidasticidade, também que a gente viu no SPSS, e veja que para cada um ele já meio que coloca essa linha vermelha. Aqui a gente quer uma linha vermelha reta, e aqui também, né? Veja que aqui tem uma leve tendência aqui de aumento, né? Mas olhando não dá para saber, não consigo verificar. Às vezes olhando a gente já consegue saber, mas aqui nesse caso não dá, eu vou ter que fazer um teste estatístico, que é o de Breslin-Pagan, e aqui ele vai me dar a distância de Cook. Distância de Cook é uma coisa muito bacana, que ela avalia se existem ou não casos influentes no nosso modelo. Normalmente esses casos influentes, eles também são os nossos outliers, mas nem sempre são. Então, se só verificar o outlier, ele é insuficiente. Se eu consigo verificar que se existem casos que eles estão criando muito problema no meu modelo, eu posso avaliar pela distância de Cook, né? Valores, aqui não dá para ver direito, mas tem duas linhas aqui vermelhas, aqui no finalzinho, que vão se fechando. Se eu tiver alguma observação para fora dessas linhas, quer dizer que aquela é uma observação que é um caso influente no meu modelo e que ele está criando um distúrbio muito grande dentro desse meu modelo. Normalmente esse distúrbio é um outlier, mas nem sempre vai ser um outlier. E aí a estatística do outlier não vai pegar, mas a estatística da distância de Cook pega. Então, às vezes, a gente tem um modelo muito ruim, não tem outlier, mas a gente tem um valor influente e só pelo SPSS a gente não consegue descobrir. Então, aqui no R a gente consegue descobrir, e se a gente tirar esse valor, aí o nosso modelo vai para a água e para o vinho. Melhora bastante, retirando essa observação que está criando aí um distúrbio no nosso modelo. Então, bem bacana. A nova, então, eu posso fazer a nova também no nosso modelo, comparar com o modelo baseline, né? Então, mesma coisa que eu fiz na SPSS. Aqui eu vou tirar as configurações que eu botei antes. E aqui eu posso calcular a distância de Cook. Dá para ver, ó, que a observação 67 ela tem uma distância de Cook muito mais alta do que as outras, né? Quanto maior essa distância, mais influente a observação dentro do modelo, né? Provavelmente, se eu tirar a observação 67, eu consigo melhorar bastante o meu modelo. Agora, eu devo tirar ou não, é uma questão do pesquisador. Então, aqui eu posso calcular todas as distâncias. Normalmente, o que se utiliza é valores acima de 1 são problemáticos. Então, esse 67 aqui, ele ainda não chega a 1, né? Tem outras formas de calcular também. Se vocês
escreverem distância de cookie na Wikipedia, vocês vão encontrar várias formas de vários critérios, né, para escolha de distância de cookie, né, e aí vocês podem escolher o que melhor se adequa, né, à pesquisa de vocês. Mas é assim eu consigo verificar se eu tenho ou não aí observações que estão prejudicando muito o meu modelo. Esse aqui, 0,15, aqui não é tão problemático, aqui os outros são realmente muito baixinhos. Então aqui eu posso ver, né, eu vou dar um sort, que eu vou distribuir eles de forma crescente, então eu consigo ver aqui que de fato 67 ele tem 0,15, né, ele se distancia bastante dos outros. Isso aqui na verdade não é o 67, é o 66, porque aqui ou é o 68, agora não lembro. Eu acho que eu tenho aqui anotado em algum lugar. Aqui, ó, o valor mostrado é sempre 1 a mais, então na verdade é o 68, porque ele não conta a primeira linha do conjunto. Eu posso plotar eles de outras formas, né? Então aqui, se eu quiser ver também, esse aqui é um gráfico interativo, posso ver aqui que ele está dizendo que é o 67, né? Ele diz que é o 66, mas na verdade é o 67, aqui eu posso ver cada um. Se eu passar o mouse, ele me diz quem é a observação, aí eu posso fazer um processo de investigação melhor. Então, eu coloquei multicolinearidade, então eu vou calcular o valor de inflação. Eu vejo aqui que ela é menor que 10 para ambas, e aí eu posso calcular o valor de tolerância também, que ela é maior do que 0,1 para ambas, então, aqui eu até botei 0,2, mas aí é o critério que vocês vão utilizar. Durbin-Watson, para verificar a autocorrelação dos resíduos, então eu posso fazer aqui, ele vai me dar aqui o valor de Durbin-Watson, 1,82, que a gente viu no SPSS, eu posso fazer um teste de hipóteses para saber também se é significativo ou não, né? A hipótese nula é de que, agora eu não lembro de cabeça qual é a hipótese nula, mas eu acho que é que os resíduos são aleatórios, os resíduos são aleatórios e a hipótese alternativa é que eles não são aleatórios. A distribuição desses resíduos, e aqui eu verifico se eles são autorrelacionados ou não. Então, ok, eles são aleatórios, é o que eu queria. Então, eu posso pegar aqui os valores dos resíduos para fazer as estatísticas dos resíduos, né? Então, eu vou criar aqui, eu vou pegar aqui do meu modelo que eu acabei de criar os meus RS Standard, ou seja, meus resíduos padronizados, e eu vou transformar isso num data frame, que é aqui, né? Eu tenho 120 observações, e eu vou pegar o resíduo de cada observação. Então, eu vou pegar aqui esses resíduos, e eu vou verificar se algum desses resíduos tem valor maior do que 2,9 ou do que 3, depende do critério. E de fato, que nem a gente viu no SPSS, ele me diz que sim, existem 3 resíduos que têm valores padronizados acima de 2,9. E são aqueles 3 que a gente viu. Então eu posso pegar meu conjunto de dados e excluir dos meus dados que nem eu fiz no SPSS. Eu posso fazer a normalidade dos resíduos, então eu vou pegar esses resíduos de novo e vou fazer um teste de Shapiro-Wilk para esses resíduos. No SPSS ele não faz. Vejam aqui que ele deu um valor bem baixo. Isso quer dizer que meus resíduos, eles não seguem uma distribuição normal, ainda que a curva aqui me diga que sim. Porque eu estou rejeitando aqui a hipótese nula de normalidade dos meus resíduos. Até por isso que tem aqui no QQ tem essa curvinha aqui que não deveria ter. Então, aqui eu rompi, no SPSS eu diria que sim, eles são normais. Aqui eu fiz um teste estatístico e eu vi que eles não são normais. Para ver como a gente não pode confiar tanto na visão gráfica. Teste de homocedaticidade, então, que nem eu fiz ali no SPSS. Então, eu vou pegar aqui meus valores previstos e meus valores observados e vou plotar eles aqui no gráfico e verificar. Aqui eu tenho para uma linha de ajuste não linear, que nem a gente viu aqui, então ele tem essa tendênciazinha aqui, e aí eu posso escolher botá-lo numa linha de ajuste linear, só para uma questão de visualização. E aqui eu posso fazer o teste de Bresnan-Pagan, para verificar se eles são de fato ou não homocedásticos. Então a hipótese nula é de que eles são homocedásticos e a hipótese alternativa de que eles não são homocedásticos. Então aqui eu vejo, até contraintuitivamente, de que eles são de fato homocedásticos. Então eu confirmei o fato de homocedásticos por causa que meu valor de P é maior do que o meu alfa. E aí aqui eu faço aqui a remoção dos outliers, que nem eu fiz na SPSS, né?
E aí eu tenho aqui os resultados do meu 0,71. Eu posso fazer uma regressão sem meu intercepto, porque eu vi que meu intercepto não é significativo, então eu posso simplesmente retirar ele. Mas PSS eu não descobri como é que tira o intercepto, mas aqui eu posso tirar o intercepto, né? E vejo que melhora bastante o meu R² sem intercepto. Nesse caso aqui é muito melhor trabalhar sem o intercepto. Ele foi para 0,96. E eu posso fazer uma regressão polinomial, né? A regressão linear, ela é uma regressão de grau 1. Eu posso simplesmente, se meus dados não forem lineares, eu posso fazer uma regressão de polinomial. Então, aqui no caso, eu estou fazendo uma regressão quadrática de polinômio 2 para ambas as observações. Então, eu faço aqui, ele vai me dar aqui os valores quando ela não é polinomial, quando o polinômio é 1, quando o polinômio é 2. Então, vejo aqui que o polinômio 2 não está me ajudando em nada aqui nos nossos dados, então elas não servem em uma distribuição quadrática, nem para gasto de lazer, nem com gasto de saúde. E se eu botasse, por exemplo, o polinômio 3, também não. Então, nesse caso, de fato, é uma relação linear. Uma reta linear é melhor do que uma reta quadrática ou cúbica para esses nossos dados. E é isso, gente. Meio-dia em ponto. Eu ia dizer, olha, tu calculou, foi friamente calculado esse meio-dia aí. Vitor, o que a gente não conseguiu tratar hoje foi de regressão logística, né? Porque não ia dar tempo suficiente para isso, né? Isso. E aí, então, uma possibilidade que a gente pode ter, e aí é uma questão de vocês avaliarem a gente tem uma aula ainda em aberto que é de alguma proposta ou de alguma curiosidade, de algum tema que a gente deixou para que fosse decidido, proposto pela turma. Por enquanto, a gente não tem nenhuma sugestão e, de repente, a gente pode usar esse encontro para conversar sobre regressão logística se o pessoal achar que vale a pena ir para esse ponto. O que tu acha, Vitor, se for o caso? Se quiser, eu posso falar, mas eu acho que daí um encontro inteiro só para logística é muita coisa, mas aí dá para ver outras coisas para botar junto. Daqui a pouco aí a gente faz uma combinação de conteúdos que façam... Faltou também análises pareadas, então de repente dá para botar junto, análise pareada da última aula, que não deu tempo de apresentar a nova pareada, teste de pareado, com logística. Uhum. Então, aí fica como uma possibilidade, né, para vocês pensarem se vocês acham interessante a gente abordar ainda esses pontos, porque isso depende muito, né, do tipo de análise que vocês vão fazer, que vocês têm se envolvido. Então, com certeza, são relevantes e até... utilizados com uma maior riqueza para a produção científica de vocês, né? Então, eu acho que a gente pode considerar aquele encontro, fazer esse resgate dos análises pareadas e da regressão logística. Então, fica como sugestão, avaliem, daí no próximo encontro, que a gente vai estar tratando sobre análise fatorial com o Jorge Alba. Deixa eu pegar aqui só para ter certeza que é esse mesmo, se eu não estou me confundindo. Acho que é. A gente já pode tomar essa decisão, se vocês acharem boa ideia. Já deixamos agendado com o Vitor essa última discussão. Eu vou parar de gravar aqui, tá, Dani? Sim, claro. Obrigada. Só deixa eu então, ver gente... por hoje é isso. Vitor, muito obrigada. Realmente.